Esse ano a Netflix está investindo em vários animes, e um desses animes foi lançado nessa última semana, que é o Trece, um anime inspirado em quadrinhos filipinos. Olha só, eu já li muitos quadrinhos na minha vida e nunca li um quadrinho filipino, então achei que essa seria a hora de ter contato com um pouco mais da arte filipina, e eu vou comentar aqui rapidinho o que eu achei desse anime para vocês. Então, se você já assistiu Trece, vem comigo. Se você ainda não assistiu, vem comigo também, porque eu não vou dar spoilers nesse vídeo. E se você gostar desse conteúdo, deixa o seu joinha ali embaixo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e comenta ali também o que você achou desse anime ou o que você espera achar dele, caso ainda não tenha visto. Enfim, sem mais delongas, vamos falar de Trece, novo anime da Netflix. Trece é inspirado em um quadrinho homônimo de Budjetan e Cajo Baldíssimo, que estreou em 2005 lá nas Filipinas e que retrata a história de uma detetive sobrenatural. Essa detetive é a Alexandra Trece, que precisa investigar todos esses casos sobrenaturais que acontecem em Manila, a capital das Filipinas, e ao mesmo tempo em que ela precisa desvendar esses mistérios, ela precisa também manter o tratado de paz entre o mundo dos homens e o submundo, que seria ali o mundo sobrenatural de Manila. Enquanto nós conhecemos Alexandra Trece aqui no presente da série, nós também vamos vendo como foi o passado dela, quem era o pai dela, que era a pessoa que assumiu o seu posto antes de passar o lugar para Alexandra, e nós vamos conhecendo qual é a relação dela com esse mundo sobrenatural que permeia aqui todo o nosso anime. No presente da série, nós vemos que ela está investigando alguns casos e, a princípio, esses casos podem parecer um pouco desconectados, mas aos poucos nós vamos vendo que o tratado de paz entre o submundo e a humanidade está por um fio, e esses casos que a Trece está investigando têm a ver com um plano maior que está sendo desenvolvido ali por certas entidades. Não vou falar mais para não dar spoiler, mas a série ela começa com uma pegada meio procedural, com cada episódio tendo um caso diferente para ser investigado, mas aos poucos a coisa vai crescendo até que nós temos aqui a nossa grande conclusão. E é legal desse formato de série que, no começo, enquanto a série está um pouquinho mais lenta, enquanto nós temos esses casos da semana, entre aspas, nós vamos conhecendo mais da personagem, nós também somos apresentados as regras do mundo, sobre como funciona a magia aqui nesse universo de Trece. Nós vemos que existem já dois tipos de magia, uma magia boa, uma magia sombria. Nós vemos quais são os custos dessas magias. Aqui nada é de graça praticamente, tudo tem um custo. E nós vamos aprendendo todas essas regras desse mundo para que depois, quando a história começa a crescer, nós já estejamos habituados com a dinâmica aqui desse universo místico. É legal que, assim, pelo menos para mim, que não tenho um contato com cultura filipina, eu fui apresentado a várias questões do folclore desse país que acho que de outra forma eu nunca teria tido contato, e eu achei muito interessante como que funciona a mitologia lá da Filipina, porque nós vemos, se você pesquisar um pouquinho, que a Filipina ela teve ali uma colonização espanhola, mas ela também teve muito contato com países asiáticos, então a gente vê uma mistura dessas culturas e tudo isso culmina num folclore bem único que eu achei muito interessante e muito bem retratado aqui na série. Além de que a própria cidade de Manila, que é o nosso cenário aqui do anime, também é bem interessante por si só. A nossa protagonista é Alexandra Trece, que aos poucos nós vamos descobrindo quem ela é, o porquê dela ser essa personagem que precisa manter o equilíbrio. Nós vamos descobrindo mais sobre a sua família. A princípio nós achamos algumas coisas e depois nós vemos que as coisas não eram bem assim. Estou sendo misterioso para não dar spoiler. E além da nossa protagonista, nós temos alguns outros personagens bem interessantes também, como o policial, o comandante Guerreiro, que tem uma relação meio de Batman Gordon aqui com a Alexandra. E inclusive depois eu fui pesquisar e vi que uma das inspirações dos criadores do quadrinho é realmente o Batman. E além disso nós também temos os gêmeos, o Basílio e o Crispim, que a princípio eu não tinha sacado muito qual era deles, mas depois quando nós vemos o passado deles e conforme nós vamos avançando nos episódios, nós vamos vendo que eles são personagens bem interessantes. Os nossos 4 personagens principais seriam esses. Eu acho que, assim, os personagens podiam ter um pouquinho mais de espaço para os seus desenvolvimentos, mas mesmo assim eles não são completamente subdesenvolvidos. Eles têm ali
a sua dose de desenvolvimento, mas por a série ter só 6 episódios e serem episódios ali de 25, 30 minutos, eles não têm tanto tempo de tela para serem desenvolvidos. É claro que nós temos aqui as cenas onde eles são trabalhados, principalmente a Tracy, em um momento ela está ali simplesmente no banheiro e nós percebemos que ela sofre muita pressão devido ao fardo que ela carrega, devido ao seu trabalho, mas ao mesmo tempo ela não pode demonstrar essa fraqueza e ela precisa ser durona. Então essas pequenas cenas, elas nos fazem entender os personagens, mas ao mesmo tempo eu senti que faltou um pouquinho mais disso. De qualquer forma, o anime é muito bom, o foco aqui que é a história em si, os casos sobrenaturais e a mitologia filipina, tá tudo muito bem trabalhado aqui, e o final é apoteótico. Eu acabei de falar que uma das inspirações do quadrinho que gerou o anime foi o Batman, mas o criador do quadrinho falou também que uma das inspirações dele foi o Constantine, e quando eu estava assistindo a série, eu até anotei aqui no meu papel que isso aqui lembrava bastante Constantine. Além disso, eu também achei que aqui tinha uma pegada meio Hellboy, embora ele não tenha citado isso, tenho certeza que alguma influência ele teve, porque Hellboy saiu uns 10 anos antes de Tracy começar a ser publicado, então, para quem já leu Hellboy nos quadrinhos sabe qual é o clima que eu estou falando, tudo isso está aqui nessa série. Então nós temos aqui uma animação que tem um ótimo enredo, principalmente para quem gosta de coisas sobrenaturais, como Constantine e Hellboy. Tem uma pegada meio Batman aqui, principalmente quando o Batman é retratado mais como um detetive do que como um super-herói. Nós temos aqui um ótimo elenco de dublagem, temos personagens que são desenvolvidos, embora pudessem ter sido um tiquinho mais, mas são bem legais e você acaba se apegando a eles ali no final. E, além de tudo isso, a animação também é bem interessante. É um estilo de animação que eu não sei explicar, mas a princípio eu achei um pouquinho diferente, porque eu estava pensando mais em animação japonesa, mas depois eu já logo aceitei aqui esse tipo de animação, que parece mais ocidental do que oriental, e principalmente os cenários me chamaram muita atenção porque eles são muito bem desenhados. Os personagens em si, como eles têm que ser animados e tudo mais, eles não têm tantos detalhes assim, mas os cenários são lindíssimos, principalmente quando nós temos aquelas tomadas mais abertas, né? Se isso fosse filmado, quando nós vemos o cenário, assim, a cidade de longe, é tudo muito lindo. Então nós temos aqui uma animação que é muito bonita visualmente e também é muito bem escrita, que tem um arco aqui que se fecha em uma temporada só, mas que dá deixas para novos episódios no futuro. Tomara que a Netflix continue com esse anime, porque ele realmente me pegou, eu realmente achei ele bem interessante, porque eu gosto de Constantine, eu gosto de Hellboy, eu gosto de sobrenatural, então eu realmente curti essa animação aqui. Ah, e as cenas de luta também são muito bem feitas. Parece até que algumas cenas mais calmas tiveram uma certa economia, assim, para que as cenas de ação pudessem ter mais investimento. Então você vai ver que tem momentos que as cenas são meio estáticas, mas depois você acostuma com isso, e na cena de ação daí a coisa fica frenética, fica bem legal, e principalmente as cenas ali do último episódio, então é tudo muito bem feitinho aqui, direção de arte, está tudo muito bem casado, muito bem em sincronia. Realmente gostei de Tracy, gostaria de ver mais capítulos disso em animação, gostaria também de ler os quadrinhos, quem sabe um dia isso seja lançado no Brasil, não sei, eu acho que nem nos Estados Unidos foi lançado ainda, mas eu achei bem interessante. E é isso, se você assistiu Tracy, comenta ali embaixo o que você achou, se você conhecia a mitologia filipina, comenta também se você pegou todas as referências, se você gostou do vídeo não se esqueça do seu joinha, e se você quiser ver mais vídeos como esse, aproveita para se inscrever aqui no canal. Eu acho que é isso, minha gente, esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima. Para ver qual é que é a pegada dos quadrinhos filipinos,